Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 251, Crises Emocionais. Bem, o tema de hoje, ele vai ser uma revelação, um exemplo prático da penúria do movimento espírita brasileiro, infelizmente. E o título emocional está colocado de propósito para que a gente não dissocie o magnetismo da realidade emocional de cada um de nós. Bem, o tema é convulsionários. Então a gente precisa aí primeiro situar o que é isso, porque é um termo muito distante da nossa realidade. Né? E é obviamente porque faltam estudos sérios, reflexões suficientes, a gente não sabe nem o que é. Vamos lá. Um termo semelhante a convulsionários, que surgiu, acredito que um pouco depois, mas Kardec não usa esse termo aí, seriam os histéricos, que é um termo técnico, mas que hoje ainda é popular, né? Se popularizou mais. Kardec usa um outro termo que nem era comum, não é um termo tradicional, né? Ele usa crisíacos, quer dizer, aquele que vive uma crise. Né? Como gramático, conhecedor do latim, ele pegou a origem da palavra crise e usou esse termo. Primeiro, o que é que importa para a gente? Né? A gente está falando aqui de indivíduos que entram num estado de crise emocional. Se a gente quiser ver algo do tipo, basta a gente buscar aí na memória essas imagens de um excesso de fanatismo, por exemplo, o indivíduo gritando, se tacando no chão, fazendo aquele escândalo. Para a gente ter uma ideia do que Kardec está falando, dos convulsionários. Havia inclusive um fenômeno na época, as pessoas visitavam lá um túmulo de um sacerdote e entravam em verdadeiras crises. Então Kardec foi investigar isso, inclusive conversou com esse sacerdote e ele esclareceu. Né? E esse esclarecimento tem a ver aqui com a nossa primeira questão, 481. Também isso está ligado ao que a gente poderia chamar hoje do hipnotismo, mas do hipnotismo que faz espetáculo, né? Aquele que gera crises para fazer espetáculo. Então, por que isso tem a ver com a prova da nossa pobreza do movimento espírita brasileiro? Porque só entende isso, só sabe explicar e só sabe lidar com esse fenômeno, segundo Kardec, segundo os espíritos da codificação, a gente vai ver isso agora, quem conhece sonambulismo, quem conhece magnetismo. Quem não conhece fica com cara de bobo, inventando explicação sem sentido. Né? Vamos lá, aqui tem duas questões hoje, eu vou correr um pouco, mas vocês podem ler aí com calma. Vamos lá, 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Sim, e muito grande, assim como o magnetismo, do qual se originam em primeira instância. Então, observe que essa resposta é destrutiva para toda, desculpe o termo, a estupidez que tem crescido no movimento espírita brasileiro. Né? Que estupidez é essa? Que o magnetismo não deve ser estudado. Kardec está estudando um fenômeno importante, tanto individual quanto coletivo, ainda hoje, tá certo? Ainda hoje. E os espíritos, e Kardec perguntou, mas tem influência espiritual? Ele diz, sim, tem muita influência espiritual, mas a origem dele é o magnetismo. Vou ler de novo, resposta da 481. Sim, e muito grande, assim como o magnetismo, do qual se originam em primeira instância. Quer dizer, Kardec está perguntando, esse povo que fica se batendo, né, que vai visitar o túmulo, vai para um culto e entra num estado de grito, de euforia, de convulsão. O convulsionário aqui entra em convulsão. Não é convulsão, fica se batendo, gritando, se mordendo, aquele estado de histeria, de ataque emocional. Kardec pergunta, o que é isso?
Isso são espíritos? É o quê? Mediunidade? Olha a resposta dos espíritos da codificação. Os espíritos têm uma influência enorme nesse fenômeno, mas a origem dele é magnética. Agora me diga, meu amigo e minha amiga, como é que você vai entender espiritismo sem magnetismo? Não vai. Pelo menos segundo o ponto de vista da codificação. Não é só Kardec que defende isso, são os espíritos da codificação. Por favor, olha aí, questão 481. Os espíritos continuam. Gente, é uma resposta tão extraordinária que a gente não entende. Vou continuar. Porém, o charlatanismo tem com frequência explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. Vocês estão diante, eu estou diante, de uma resposta de poucas linhas que integra magnetismo, mediunidade e análise social num conjunto só. Kardec está perguntando assim, imagina, você está diante de um convulsionário, de um histérico, de um indivíduo que está ali se debatendo e etc, etc. Aí você diz, o que é que o Espiritismo diz disso? O Espiritismo diz, primeiro, a origem desse fenômeno é magnética. Segundo, há uma influência espiritual significativa. Terceiro, socialmente ele tem sido explorado por pessoas desonestas. Por isso, caiu no ridículo. Resumindo para você, se você não entendeu, isso é magnetismo, psicologia e sociologia em 3 linhas. Então, gente, se a gente não tem cuidado ao lidar com essas questões, passa batido. E ninguém entende o mínimo. Entendeu? Quem não entendeu? Quem não entende magnetismo, mediunidade e relação social, não tem como entender essa questão. Vai achar que entendeu. Ah, não, isso aqui é uma coisa do passado. Ah, não, isso aqui deixa pra lá. Ah, não, isso aqui é besteira. E perde. Então, assim, é uma questão, é o que eu sempre estou repetindo aqui. A gente tem que entender que os espíritos possuem uma visão integrada e profunda da realidade. Você chega com uma questão particular, eles explicam a questão particular, mas falam da dinâmica do universo. Então, assim, se você não entende magnetismo, se você não entende mediunidade, para e olha para o espelho e diz, eu não vou entender nada do espiritismo. Até eu entender esses 2 assuntos. E entender também como se dão as relações no contexto social. Aí Kardec pergunta, ainda na 481, de que natureza são geralmente os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômeno, né? Que tipo de espírito se envolve nisso? Qual é a natureza dele? Pouco elevada. Acreditar que espíritos superiores se divirtam com coisas semelhantes? Né? Como que diz Kardec? Óbvio. Mas Kardec precisa registrar. Então, vamos lá. Se você tinha dúvida até hoje da importância do magnetismo para o espiritismo, para a compreensão da vida, por favor, você não tem mais esse direito. Ou então assuma que você discorda de Kardec e dos espíritos da codificação. Você pode. Não tem problema nenhum. Você só tem que saber com quem você concorda e com quem você discorda. Eu estou com um grande codificador, porque não é babação não, que ele não precisa disso não. Mas está aqui, gente. Quanto mais eu estudo, mais eu reflito de como esse povo sabe das coisas. Como eles têm uma visão simples e profunda da vida. Vamos lá. Como o estado anormal dos convulsionários e dos crisíacos pode se estender subitamente a toda uma população? Espera aí. Você estava falando do sujeito lá com seus problemas emocionais, né, com crises magnéticas e mediúnicas. Você está falando de população? Gente, a sociologia ainda está começando a entender isso. Né? Fenômeno das massas. É disso que o Sr. Kardec está tratando aqui. Como é que, de repente, aquele grupo de pessoas entra num contágio e todo mundo se torna violento? Como assim?
né? Pense aí, né, quando chega ao extremo, nas torcidas de futebol, que de repente sai quebrando tudo. Kardec está tocando nesse assunto. E há casos que eu não vou estudar agora, vai ficar para o nosso curso de magnetismo, né? Que são cidades que são realmente tomadas de um efeito de, entre aspas, loucura e alucinação. A cidade toda se torna convulsionária. Tem relatos históricos, Kardec estuda isso. Agora, como é que os bobos dos espíritos que não conhecem magnetismo, que acham que não precisa estudar, vão entender isso? Ah, é só influência espiritual? Sim. Por que eles não fazem em toda a cidade? Por que não faz toda hora? Porque tem que ter um ambiente magnético propício. Né? Para o clima de fanatismo, para o clima de alucinação, precisa ter um ambiente magnético propício. Vamos em frente, vamos à resposta agora. Como é que se estende a toda uma população? Kardec já foi lá para frente. Efeito simpático às disposições morais, e quando a gente lê moral aqui na codificação, a gente pode entender que ele está falando do emocional, se comunicam muito facilmente. Quem é que não sabe disso? Quem não estuda magnetismo. Quem estuda sabe. Como o estado emocional pode ser facilmente transmitido. Qualquer magnetizador sabe disso. Você faz o indivíduo ficar calmo, ficar nervoso, e no dia a dia isso acontece. Em alguns casos, né, efeito simpático, as disposições morais se comunicam muito facilmente em alguns casos. Não sois alheios o bastante aos efeitos magnéticos. Para não compreender, diz isso. O que é que vocês estão dizendo? Não sois alheios bastante aos efeitos magnéticos. Ele está dizendo o seguinte: você conhece o suficiente para entender isso. É magnetizador, Kardec. Lembra? 35 anos. Né? Está dizendo assim, vocês sabem, não está falando para Kardec, né? Kardec é um dos grandes magnetizadores, está falando para a gente, assim, olha, vocês não são tão ignorantes que não possam entender isso. A transmissão das emoções, o magnetismo explica como se dá essa transmissão das emoções, para não compreender isso, e a parte que certos espíritos devem aí tomar, devido à simpatia emocional, por aqueles que os provocam, né? Tem casos interessantíssimos, nós não vamos estudar aqui porque vai exigir muito, né? A gente vai trabalhar no curso, que são estudos aí de 1 hora, que tem vídeo, tem texto e etc., para que a gente possa entender, gente. Mas assim, eu vou falar com muita honestidade. Quer entender o espiritismo de forma séria, tem que entender mediunidade e magnetismo. Sem isso, você não sai do canto. Não dá. Muita gente falando muita besteira porque não tem a menor ideia do que é magnetismo. E aí faz a sua interpretação, às vezes só erra 50%, às vezes 90%. Porque sem magnetismo você já vai errar 50% de partida. Porque não vai entender, não vai saber. Vai dizer, os espíritos, tá, mas como é que faz isso? Então, essas duas questões provam que mediunidade e magnetismo estão totalmente ligados. As pessoas podem perguntar, mas como é que o curso Educação Espírita Convite para a Juventude, que tem 5 módulos, né? Cristo, Doutrina Secreta, Anjo Guardião, Magnetismo e Reencarnação, não fala de mediunidade? Primeiro, a gente fala de mediunidade em todo canto. Segundo, a mediunidade é uma área dentro do magnetismo. Quando um espírito está se comunicando, ele está ali num processo de interação magnética. Quem já teve a experiência de dar uma comunicação mediúnica, sabe que a transmissão é toda magnética. Mesmo quando o espírito pega na mão do médium e escreve, o que é aquilo? Ele pega na mão, ele tem mão? Não. É um efeito magnético. Ele está usando energias, fluidos. Então, não tem como entender mediunidade sem magnetismo. Por que vocês acham que antes de Kardec começar o estudo do Espiritismo, ele estudou mais de 30 anos de magnetismo? Porque não tinha o que fazer? Porque não tinha coisa melhor para fazer na vida? Ou porque ele foi intuído pelo próprio Cristo para se qualificar, para quando ele olhasse as mesas girantes, ele ter
referências de estudo sério. E por que depois que ele codificou o Espiritismo, ou durante todo o processo de estudo do Espiritismo, ele continuou sempre e cada vez mais magnetizador, sempre indicando obras de magnetismo para os espíritas? Está na Revista Espírita. Mas é assustador como tem gente que se diz espírita e não entende isso. Por quê? A grande maioria? Porque nunca leu a Revista Espírita, porque nunca fez um estudo sério do Livro dos Espíritos, nunca parou e disse, opa, quer dizer que os Espíritos estão explicando um fenômeno com magnetismo, então esse negócio deve ser importante. E nunca leu a Revista Espírita. Nunca leu as indicações do senhor Allan Kardec de livros de magnetizador. Kardec indica título e autor de vários livros de magnetizadores, dizendo, eu não vou escrever porque ele já escreveu muito bem, leia fulano. Eu não vou estar aqui repetindo fulano, já está feito, vou fazer outra coisa, vou ganhar tempo. Bem, amigos e amigas, espero que tenha sido útil, porque a gente não vai entender nenhum fenômeno da vida real sem entender influência espiritual e sem entender magnetismo. Essa é a visão que nós temos apresentada aqui de O Livro dos Espíritos e da codificação como um todo. Um grande abraço, um beijo no coração, vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo permaneça sempre em nós e entre nós, caros irmãos e irmãs espíritas. Falamos hoje de um tema central: entender a vida, entender comportamento de espíritos encarnados e desencarnados. Não se iludam, em nosso plano, o conhecimento do magnetismo é ainda mais essencial do que para vocês encarnados. Sem magnetismo, aqui não fazemos quase nada. Por quê? Porque é por meio do magnetismo que nós transmitimos aos espíritos que amamos o nosso sentimento. Vou usar em linguagem de vocês. É por meio do magnetismo aqui que nós mandamos os nossos e-mails e as nossas mensagens de comunicação. Claro que é. É por meio do magnetismo que nós, quando estamos num momento feliz, vendo o nascer do sol em um planeta distante, e lembramos de uma pessoa que aquela cena está relacionada e mandamos para ela aquela imagem que está em outro planeta. Como fazemos isso? Conhecendo leis de transmissão magnética. Porque vocês pensam que velocidade do que vocês chamam velocidade da luz é muito rápido. Para nós é uma coisa que não usamos, porque é muito lento. Não dá tempo. A vida não poderia acontecer como acontece se dependêssemos de velocidade da luz. É utilizando transmissores magnéticos que conseguimos manter muita interação. Quando socorremos, utilizamos sempre técnicas magnéticas, movimentando as mãos ou não, mas sempre técnicas magnéticas. O magnetismo, em sentido profundo, é a ciência que nos guia na relação com o meio, e vocês podem entender isso, o universo conhecido, e com os seres. É por meio do magnetismo que enriquecemos a vida. É por meio do magnetismo que espíritos que nos amam nos enriquecem. Eu estava aqui parado, ouvindo o que falava, observando, e recebo, em forma de meio magnético,
um aroma muito carinhoso de um espírito que foi minha filha há muitos séculos atrás. Ela vive em outro planeta. Lembrou-se de mim e enviou. Vocês não vão ter que saber como, mas eu vou dizer por meio magnético, embora isso não explique. Um cheiro muito peculiar ligado à nossa história na Terra num passado distante. Vocês têm os desenhozinhos que chamam da internet. Eu acho que isso é ainda melhor, me desculpem. Quem faz isso? Quem tem poder magnético de pegar aquela substância, transformar, fazer com que ela se torne extremamente sutil, enviar por meio que vocês desconhecem, mas que Kardec ensina, a fluido cósmico universal. E aquilo chega até mim. De forma discreta, apenas eu percebi. Agora, por que vocês não querem isso para a vida de vocês? Porque querem ser estúpidos. Querem viver como uma pedra. Isolados, brutos, grosseiros. Por que não querem aprender a trocar vibrações com o universo de forma impactante, enriquecedora? Quer fazer isso? Estuda magnetismo. Treina com coisas simples. Trocar energia com a água, com um vegetal, com uma pessoa que ama. E um dia vão fazer coisas extraordinárias. Bem, filhos, encerro dizendo, e essa é uma verdade triste. Nunca compreenderam o Cristo, porque não sabem o que é magnetismo. Vocês precisam fazer diferente. Precisam entender o poder magnético de um ser tão maravilhoso e, conhecendo o básico das leis do magnetismo, aprender a vincular-se energeticamente a esse coração que é capaz de iluminar o mundo e muito mais, o jovem de Nazaré. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.